HealerCast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HealerCast. Eu, Alan Francis, estou aqui com o meu host Bernardo Aramuni, iniciando mais um episódio para a gente falar hoje sobre técnica de estudo. Técnicas de estudo, a gente não sabe o nome certo desse episódio ainda, mas vamos falar sobre estudo de uma forma geral. E antes de mais nada, queria agradecer ao nosso patrocinador desse episódio, a Carrep Kombucha. Para quem não conhece, a Carrep é um blend de chás rico em antioxidantes e bactérias que ajudam no funcionamento do intestino, além de ser uma excelente bebida, uma bebida muito boa, né? Passei a conhecer há pouco tempo e estou curtindo demais ela aqui, tá? E quem também tiver interesse em fazer parcerias com o HealerCast, entre em contato com a gente através do nosso e-mail, healercast@gmail.com, ou através de direct no Instagram, tá? Ou através da gente também, o meu Instagram, o Instagram do Bernardo, que a gente sempre deixa aberto aí para você entrar em contato com a gente no final. E, Bernardo, vamos falar sobre técnica de estudo, é um assunto que é de interesse de todos os profissionais da área de saúde, é de interesse de qualquer pessoa, do nosso público-alvo aqui no nosso episódio, no nosso podcast, né? E a primeira pergunta que eu vou te fazer, Bernardo, é uma coisa que eu confesso que às vezes me incomoda um pouco, que é de ver pessoas falando de técnicas de estudo como se tivesse criado uma técnica que é a ideal, que é a perfeita, e vende cursos, vende técnicas específicas como se fosse aquela técnica a melhor de todas. A pergunta é, existe uma técnica melhor, existe uma técnica pior? O que é técnica de estudo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Fala. Então, assim, eu não sou um perito em ensinar como estudar, né? A nossa intenção aqui não é vender nada, né? Não é vender cursos sobre como estudar e tudo. É a gente expandir horizontes, né? E, apesar de eu não ser perito, mas eu precisei estudar algumas vezes na minha vida. Então, o que eu posso dizer? Assim, não existe uma técnica absoluta que é a melhor de todas. Eu acho que existem inúmeras formas de você atingir o objetivo do estudo. Principalmente, assim, acho que a parte maior que a gente está falando aqui é o estudo para passar em um concurso específico, uma prova específica, né? Uma residência médica, um concurso público, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não é passar numa prova da escola específica, assim, de rotina, né? Que também vai servir, mas nós estamos indo além, nós estamos indo em algo além. Eu não acho que tem uma forma única de estudo. Eu vejo muitas pessoas tentando vender isso, né? A pessoa puxa a sardinha pro lado, assim, fala assim, não, a minha técnica ela é melhor de todas, ela é a única que serve. Não é isso. Eu acho que tem várias formas, né? Eu acho que uma coisa é inquestionável em qualquer técnica que for utilizar, é disciplina. Para você estudar, né? Você atingir o objetivo ali e o sucesso, né? Relacionado ao estudo, é disciplina. Isso você tem que ter, né? Não sei o que você acha, assim. Eu concordo 100%, Bernardo. Inclusive, é engraçado que quando eu passei no vestibular, isso há 12 anos atrás, eu tinha na minha cabeça que eu tinha descoberto a técnica perfeita de estudo, né? Porque eu passei lá em 5 instituições e eu tinha utilizado um tipo de técnica e eu achava que aquela técnica era melhor. Só que quando eu entrei na faculdade, que eu vi que tinham várias pessoas, inclusive pessoas muito mais inteligentes do que eu, que tinham também passado em posições, inclusive, melhores do que a minha, não tinham utilizado aquela minha técnica. E aí foi a primeira vez que eu fiz assim, cara, não é só a minha técnica não é melhor. A técnica que eu utilizava, lembra como se fosse hoje. Eu acreditava que, inclusive, é uma coisa que faz sentido, eu acreditava que você nunca poderia utilizar mais do que no mesmo dia estudar uma única matéria, né? Porque você tinha que trabalhar áreas diferentes do seu cérebro. Então, num dia eu procurava utilizar áreas que não fossem semelhantes. Então, eu estudava num dia uma área de exatas, uma área de humanas e uma área de ciências biológicas e ficava revezando isso com as sub-áreas de cada uma. Então, por exemplo, num dia eu estudava matemática, biologia e português. No outro dia eu estudava física, química e literatura, ou redação, enfim. Ficava fazendo esses rodízios. Tive um bom resultado com isso, mas eu percebi que não era a única técnica. Tinham pessoas que estudavam um único dia, uma única semana matemática, depois uma única semana e tinham o mesmo resultado. Então, é como se as técnicas de estudo elas estivessem em um patamar
que você consegue utilizar várias e ter sucesso, mas existe um outro patamar de cima que é mais uma filosofia que vai guiar o seu estudo. E essa filosofia, sim, ela tem uma espécie de padrão, que todos respeitam esse padrão. E dentro dessa filosofia, sem dúvidas, a disciplina ela é primordial. É impossível você ter um bom resultado com os seus estudos se você não tem uma disciplina de estudo. Obviamente que existem formas de você ter uma disciplina que vão ser melhor, mas vão te dar mais resultados, e vão ter formas que vão te dar menos resultados, né? Então, é até uma coisa interessante porque eu acho que dentro desse patamar que está superior, existem sim algumas técnicas específicas, não técnicas de estudo em si, mas técnicas de você organizar a sua disciplina, né? Então, por exemplo, a gente estava conversando uma vez no seu episódio, sobre a sua atividade física, né? Sua vida como atleta e como que isso interferiu. E eu acho que a atividade física ela é fundamental, ela está nesse patamar de dar um bom resultado, né? Inclusive, você pode falar o que você achou sobre isso. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque quando a gente fala de técnicas de estudo, as pessoas às vezes vão esperar a gente falar só assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer esse cronograma, esse tipo de estudo, é assim que você vai sentar. E não é, eu acho que vamos começar o que vai além ali do estudo, né? Que é a saúde mental e física da pessoa. Então, a primeira coisa para você começar um estudo é você iniciar a prática de exercício físico. Eu acho que isso é muito importante. A atividade física, ela te dá um bem-estar, né? Você libera endorfinas, etc, etc. E você se sente bem, né? E você para estudar, a carga de estudo que você vai precisar, você tem que estar bem, né? Você tem que liberar uma certa energia também, né? E você libera isso com atividade física, e qualquer uma que você quiser. Eu acho que a prática de atividade física ela é importante. Não precisa ser 3 horas de atividade física, né? Eu vou treinar aqui fisicamente para eu fazer um Ironman. Não é isso. Você precisa praticar ali 40 minutos, 1 hora, 30 minutos, dependendo, né, da pessoa, alguma atividade física que dá um certo prazer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para mim, a atividade física, ela sempre me deu muito foco, né, me deu bem-estar, além de qualidade de vida, né, saúde, mas também teve muito isso. Então, eu sou muito focado, muito por conta de um passado relacionado a ser atleta. Eu acho que o segundo ponto é o sono. Você ter uma saúde, né, no sono ali. Você dormir bem, você tem que se conhecer. A gente já falou isso aqui, né? Você precisa se conhecer. Então, olha, pra eu acordar bem, para eu estar descansado, né, com sono bom, eu preciso dormir 5 horas. Beleza, então você dorme 5 horas. Se você precisa de 7, estabelece isso, 7 horas ou próximo disso. Às vezes você não consegue isso, mas estabeleça algo próximo daquilo que te satisfaz no sono. O terceiro ponto é a alimentação saudável. Você ter uma alimentação saudável, ela é importante. Você comer fritura demais, só porcaria, fast food, não adianta. Engraçado que isso é um erro comum, né? A pessoa fala assim, dane-se a alimentação, eu tô preocupado em estudar, e você começa a jogar um substrato péssimo que vai fazer com que o seu cérebro funcione de forma ruim, né? Isso é um outro erro, né? Você tem que ter uma alimentação saudável, ter alimentos ali que fazem bem pro seu corpo, uma carré kombucha, né? Algo assim. Comer fruta, salada, essas coisas assim que nós não vamos dar aula aqui de nutrição. Mas eu acho que de uma forma básica, Bernardo, eu penso que existem 2 coisas que são assim, não vamos falar que não somos nutricionistas para a gente falar aqui detalhadamente de quais alimentos que são bons para o funcionamento do seu cérebro. Mas eu acho que existem 2 premissas básicas que, se você tem elas em mente, você consegue ter um bom resultado. O primeiro é coma quando sentir fome. Por quê? Porque quando você coloca excesso de alimento dentro do seu intestino, você começa a pegar o sangue, jogar mais sangue para você digerir esse excesso de alimento, ou digerir esse alimento. Isso naturalmente desvia o fluxo sanguíneo que era para ir para o seu cérebro, passa para ir para o seu trato gastrointestinal. Isso faz com que você fique mais sonolento, mais indisposto, entre em processo de narcose, diminui sua atenção. Então, quando você come além do necessário, você naturalmente prejudica a sua performance. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você ingerir alimentos de qualidade
para que você também tenha um substrato, né? Um combustível que vai fazer com que sua performance seja melhor. E aí, nesse ponto, que eu acho que a premissa básica é: consuma o mínimo possível de carboidrato. O resto, cara, aí realmente é o papel do nutricionista. Mas, de uma forma geral, né, tem até um livro excelente que é A Dieta da Mente. Cara, esse livro é leitura obrigatória, que é inclusive escrito por um neurologista americano, que ele fala de todos os malefícios do consumo de carboidrato. Inclusive, ele trata algumas patologias neurológicas só fazendo dieta restritiva, né, dieta low carb. Trata TDAH, trata epilepsia de difícil controle. Inclusive, aqui no Brasil tem alguns centros que fazem tratamento, né, de epilepsia de difícil controle com dieta low carb, porque realmente o carboidrato ele é rico em substâncias inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias, elas prejudicam o funcionamento do cérebro. Então, se você faz um consumo maior de proteínas, de vegetais, de oleaginosas e se hidrata bem, obviamente, você começa também a ter um funcionamento melhor do seu cérebro. É até interessante porque quando eu, pelo menos, eu fico muito tempo sem comer carboidrato, eu vejo como que aumenta meu nível de atenção. E tem uma outra curiosidade que algumas pessoas ainda desconhecem, que é o poder do jejum. Apesar da gente achar que o jejum ele vai fazer com que a gente fique com fome, reduza a nossa atenção, reduza a nossa performance, mas na realidade, em algumas ocasiões, é o contrário. O jejum intermitente, ele faz com que você pegue aquele sangue que era para estar indo para o intestino e ele vai todo para o cérebro. Então, você consegue ter um nível de atenção muito maior. É até uma sugestão para quem nunca fez, estudar um período em jejum e perceber como que sua performance ali é muito mais proveitosa. E falando um pouco sobre a questão do sono e atividade física, né? Eu acho que na realidade é você estabelecer uma rotina, né? Onde dentro dessa rotina você vai ter a prática de acordar cedo, porque não adianta, ou você pode até acordar mais tarde, mas desde que você aproveite o período noturno, né? Porque existem pessoas que vão ser mais vespertinas, pessoas que vão ser mais matutinas, pessoas que vão produzir melhor de dia, pessoas que vão produzir melhor à noite, pessoas que vão ser indiferentes. Se programar para produzir de dia, vão produzir bem. Se programar para produzir de noite, vão produzir bem. Mas é importante você estabelecer um hábito de acordar todos os dias no mesmo horário e dormir todos os dias no mesmo horário. Porque quando você estabelece esse hábito, você regulariza o seu fluxo do sono, você regulariza as etapas do seu sono para que seu sono fique bom o suficiente para você conseguir produzir durante o dia. Né? Porque Então, o sono bom também é a memória, né? Ela está relacionada a dormir bem, né? Exatamente. Exatamente. Vai, armazenar algumas informações ali, né, durante o sono. Então, esse é o ponto mesmo. E aí a gente vai para o quarto ponto, eu acho, né? Que é aí você estabelecer realmente a rotina sua do estudo, né? A sua atividade ali de estudar mesmo. E aí cada um vai ter a sua. Nossa, mas isso é muito amplo, Bernardo. Realmente, cada um vai ter a sua. É amplo mesmo. O que serviu para mim, né? Existem algumas técnicas, nós vamos falar assim, aqui. Então, assim, se você está escutando o podcast, né, esperando que a gente vai falar de uma técnica específica, eu vou te ensinar a passar, não é isso o podcast, né? Mas, assim, o que serviu para mim, acho que serve para muitas pessoas, é você estabelecer uma rotina, você criar um cronograma de estudo e ir fundo nele. Não burlar isso, né? Não se boicotar. Eu acho que isso é muito importante, você não se boicotar. Você cria um cronograma, né, e segue fundo nele. Essa questão de qual matéria eu vou estudar várias durante um dia, eu vou estudar uma só, realmente cada pessoa vai ter a sua aptidão ali. Por isso que eu volto a falar, você tem que se conhecer. Uma coisa que eu sugiro é não estudar longas horas direto, sem interrupção. Eu acho que o organismo ele precisa de um tempo ali, né, na minha opinião, ali uns 40 minutos, 30 minutos, estourando uma hora, você tá ali estudando e para. Às vezes são 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de interrupção, você esparecer, alongar, né? Mas eu não sugiro fazer longos períodos de estudo. Para mim serviu muito bem. Quando eu comecei, por exemplo, fui fazer vestibular, eu estudava ali 2, 3 horas direto.
E aí eu vi que aquilo eu tava ficando cansado. No final eu já não rendia, eu lia as frases. No começo eu tava rendendo bem, passava ali 1 hora, já não tava rendendo tanto. Passava 2 horas, eu não sabia nem o que eu tava lendo, já não lembrava mais o que eu tava lendo. Então, não adianta. O cronograma também, você não tem que cumprir só por cumprir. Você tem que cumprir com qualidade. Então, aí a gente vai num outro ponto também, né? Que é você estudar com qualidade, não só quantidade. Então, acho que essa questão do tempo, né? Não sei o que você acha sobre isso. Cara, assim, eu concordo plenamente. Inclusive, eu sou um defensor dos intervalos seriados, né? Eu utilizo a técnica do Pomodoro, que para quem não conhece, foi uma técnica que foi descrita há um bom tempo, não lembro exatamente quanto tempo, mas que ela baseia-se na seguinte ideia, de que o nosso cérebro ele não consegue manter a atenção por um tempo prolongado. E que naturalmente existe um nível de performance que começa muito bom na sua atenção, e esse nível de atenção ele começa a cair ao próximo dos 25 minutos. Se você treinar, obviamente que você pode manter essa atenção por 30, 35, 40, 45 minutos, mas o ideal é que você estabeleça no começo, se você está começando a estudar, se você está começando a ter uma prática de estudo em alta performance, você comece com os 25 minutos. Então, o Pomodoro inicial para qualquer pessoa é estuda 25 minutos, descansa 5, estuda 25, descansa 5. E qual que é a sacada do negócio? Por que eu acho o Pomodoro genial? É porque quando ele fala em estudar 25 minutos, é simplesmente estudar. Então, antes de você começar o estudo, você vai no banheiro, você enche um copo de água, você desliga o celular e simplesmente estuda. Você tira qualquer fator de distração para que você não tenha nenhum tipo de interferência. Então, quando você faz isso, naturalmente, naqueles 25 minutos, você consegue um nível de atenção altíssimo. E quando ele estiver caindo, você para, descansa. Aí você vai lá, vai no banheiro, enche de novo seu copo de água, tira o celular do modo avião, responde umas mensagens, e aí depois você volta por mais 25 minutos. E é interessante que depois de 4 ciclos você faça um intervalo mais prolongado, de 30, 40, 1 minutos, 1 hora. Naturalmente, eu comecei com uns 25 minutos, mas à medida que eu fui treinando, eu fui chegando em um valor que eu achei o ideal para mim, que era os 40 minutos. Então, eu fazia um estudo de 40 minutos, descansava 10 ou 15 minutos, e depois de 4 ciclos eu fazia um intervalo longo de 1 hora. Mas o ideal é você começar com um trecho mais curto. E isso eu acho que é primordial para você ter atenção. Porque quando você tira todo o fator externo que vai estar desviando ali sua atenção, você consegue atingir alta performance. E concordo também contigo quando você fala de rotina, né? De estabelecer um calendário específico, de um cronograma de estudo. Obviamente que algumas pessoas vão ser mais metódicas, vão conseguir fazer isso de forma melhor. Algumas pessoas vão ser mais desorganizadas, vamos dizer assim, não vai fazer isso tão bem. Mas não tem como você se preparar para uma prova sem você ter um cronograma mínimo que seja. E eu recomendo que quando você vai estudar, por exemplo, um concurso, você vai lá, pega o edital daquele concurso, pega a quantidade de dias que você tem para estudar e divide esse edital por esses dias. Né? E quando eu falo dias, é até algo interessante, que é você tentar sempre ser o mais específico possível. Né? Então, nunca pense, por exemplo, a gente vai fazer um concurso em dezembro, a gente está em janeiro. Então eu penso assim, tem 12 meses para acontecer minha prova. Isso é péssimo. Porque quando você pensa dessa forma, o que acontece? Amanhã vai continuar faltando os 12 meses. Depois de amanhã vai continuar faltando os 12 meses. E eu só vou perceber que não faltam mais 12 meses no mês que vem. Aí mês que vem eu falo, agora só faltam 11 meses. E ainda é muita coisa. E aí você fica mais 30 dias pensando que faltam 11 meses e os dias vão passando. E você vai procrastinando. É uma forma da sua mente te sabotar, né? Te sabotar, com certeza, cara. E aí quando você tira isso, eu acho até legal você ter um calendário. Quando você tira isso, coloca um calendário e você começa a pensar em dias. Não, 365 dias. Aí você passou um dia, você não estudou nada. Você fala, cara, só faltam 364 dias. Você tem a sensação de perda. Você, perdi alguma coisa, cara. Eu tinha que ter estudado ontem e não estudei. E aí, quando você começa a fazer dessa forma, e principalmente quando você começa a deixar específico o que é que você tem que estudar dia após dia, aí você começa a se tornar uma pessoa mais disciplinada, que é o primeiro ponto que a gente citou, né? Você fica mais assíduo, né? E acho que você falou um ponto também que na nossa realidade, né? O celular, acho que atualmente ele é o fator de maior distração, de sabotagem e tudo, porque a todo momento você está recebendo uma mensagem, você está recebendo um post, né? Você está recebendo uma ligação, alguma coisa, uma mensagem de voz, o tempo todo, é muita informação. Para quem tem rede social, Instagram, LinkedIn,
Facebook, TikTok e tudo mais, você está o tempo todo ali recebendo informação, um turbilhão de coisas, né? Então, muita coisa desnecessária e o seu cérebro está ali, é uma forma de vício também, né? A rede foi criada para você ficar mais tempo ali só passando o dedo, passa dedo, passa dedo. Então, você falou assim, um ponto crucial, desliga o telefone. Não é deixar no silencioso, né? É desligar. Desliga o telefone, deixa às vezes ele distante. Exatamente. Tem pessoas que precisam disso. Deixa ele inacessível, né? Tem pessoas que precisam de deixar o celular ali distante mesmo, porque senão é boicote. Hoje tem Netflix, tem filme, tem série, tem um monte de coisa, é muito fácil você dispersar a atenção. Então, essa parte realmente tem que desligar. E aí estabelecer esse cronograma e começar, né? Acho que com o tempo, né, tentando preservar ali a qualidade do estudo, né? E essa parte que você falou, assim, de qual eu vou estudar, ela é legal, sabe? Assim, para mim, serviu muito eu estudar temas variados. Eu antes estudava isso, eu falava, um dia eu vou estudar só essa matéria, o outro dia eu vou estudar só outra. Aí eu vi que não estava rendendo também, eu fui me conhecendo. E aí, a partir do momento que eu comecei a dividir, começou a render mais. E eu acho que entra um outro tema também, que é assim, eu preciso fazer um curso preparatório, uma mentoria. Eu acho que não é obrigatório você fazer uma mentoria com alguém, ou um curso, cursinho, etc. Mas eu acho que se você tem condições, é legal. Porque a pessoa que está ali te ensinando, ela já tem um preparo para isso, né? Ela está experiente no assunto. E ela desenha o cronograma, ela né? Desenha o cronograma. Porque tem pessoas que são mais passivas, né? Que elas não têm a capacidade de tomar decisões ali de algumas coisas, né? Então, tem pessoas que querem as coisas mastigadas. E isso ajuda muito. Eu só acho que tem que tomar cuidado de, assim, não sair pegando um monte de coisa, pagando uma gama enorme de cursos e mais cursos e achar que isso vai te garantir, né? Você pagar não é pagou, passou. Não é isso. Você precisa... Assim, o curso, ele vai te mostrar o caminho. Mas quem vai dar o primeiro passo vai ser você. Então, você precisa ter essa rotina, entender isso, que não é porque eu paguei. Nossa, aquele mentor ali, o cara é foda, o cara tem não sei quantas pessoas mentoradas, né? Um nível de satisfação ali de 90%. Não é por isso que você vai passar. Se você não fizer a sua parte, não adianta. Certeza, cara. Porque... Não, e uma coisa legal que você tá falando, eu tô pensando aqui, é que existem pessoas que se iludem com essas técnicas passivas. E, na realidade, os estudos mostram que a melhor forma de você estudar é com técnicas ativas, né? Onde você não simplesmente vai absorver, mas como também você vai pegar aquilo e vai transpor aquilo ali, vai ativar aquilo ali. Então, por exemplo, se você está lendo, é interessante que depois que você terminou de ler, você pega, reflita e explique para alguém. Você ensine para alguém, você fale para alguém. Tem até a pirâmide de William Glasser, né, que é um teórico que ele estipulou as técnicas de aprendizado, né, as melhores formas de aprender. E a base da pirâmide, que é onde ele acredita que você tenha 90% de aproveitamento, é quando você ensina para alguém. É quando você aprende, ler, entende e desenvolve até a habilidade, inclusive, de pegar aquele conteúdo e ensinar para alguém. E quanto à atenção que a gente estava falando, né, falamos aí da técnica do Pomodoro, falamos da rotina de estudos e falamos inclusive do celular. Eu acredito que existem, eu gosto muito de mnemônico, né? E eu acredito que existam 3 P's, que são os P's da atenção, né? 3 etapas para você chegar numa boa atenção. A primeira etapa é o Pomodoro. Eu considero ela uma técnica mesmo, que é fundamental para você conseguir ter uma boa atenção, principalmente por conta desses fatores que eu citei. O segundo P, eu falo que é o ponto de estudo, que é o local onde você estuda, por alguns motivos. Porque se você tem um local de estudo onde você consegue reduzir as distrações, isso aumenta também a sua performance. Então, quando você vai desenvolver um local de estudo, é interessante que não tenha uma televisão, não tenha um celular por perto, seja um local com a cadeira confortável. Um ar-condicionado, uma temperatura confortável. Uma iluminação legal. Uma iluminação legal,
Porque quando você tem esses fatores contribuindo, não quer dizer que eles são fundamentais, não quer dizer que se você estudar na cadeira de madeira, você não vai passar. Mas isso naturalmente faz com que o seu cérebro mantenha a atenção no livro e não na dor que você está sentindo nas suas costas, na dor que você está sentindo na sua bunda, no calor que está no local. Mas cara, sua atenção tem que estar aqui, não em outras coisas. Porque para pensar a quantidade de coisas, de estímulos corpóreos que a gente está tendo aqui e que a gente não está percebendo, porque nosso foco está na nossa conversa. Mas se esse estímulo corpóreo ele é o suficiente para tirar minha atenção do estudo, eu passo a não prestar atenção no estudo. Eu fico, às vezes, até achando que eu estou lendo, mas eu estou focado na dor que eu estou sentindo, no calor que está ali no local. Então, o ponto de estudo é interessante, além desses fatores, também ter uma iluminação adequada, né? Então, existem 3 tipos de iluminação que são bacanas. Eu acho isso sensacional, cara. Existe a lâmpada, aqui, por exemplo, uma lâmpada eu acredito que seja de 5.000 kelvins, né? Que é a lâmpada branca. Essa lâmpada aqui é ideal para estudo, porque é uma lâmpada que ela nem é aquela lâmpada amarela, nem é aquela lâmpada azul. A lâmpada amarela é uma lâmpada mais para ambientes noturnos, quando você já quer dormir. Você pode até utilizar ela para uma leitura, mas é aquela leitura antes de dormir, uma leitura mais leve. Essa lâmpada é a lâmpada que aumenta mais o nível de atenção. E existe uma lâmpada, que é aquela lâmpada azul, de 7.000 kelvins, que é uma lâmpada que ela até aumenta mais o seu nível de atenção, mas por um período mais curto. Então, quando você quer estudar por um período prolongado, a de 5.000 é ideal. E o terceiro P dos pontos da atenção, né, que é o ponto de estudo, Pomodoro, o terceiro P eu falo que é o poder mental. Porque para pensar, Bernardo, quando você está muito motivado a atingir um determinado objetivo, o seu nível de atenção é muito maior. Então, geralmente, por exemplo, um exemplo clássico disso é você estudar na véspera da prova. Você tá tão motivado, porque a prova vai ser no dia seguinte, que você estuda com um nível de atenção absurdo ali. Só que a pior forma de você estudar é na véspera, né? Mas você tem que sempre procurar ativar esse poder mental, essa motivação no seu dia a dia para que você esteja sempre motivado para ativar esse máximo de atenção. E aí eu gosto de utilizar estratégias como você colocar no seu local de estudo uma foto do que você almeja. Então, se você quer passar no concurso, você coloca lá a foto desse concurso. Você coloca uma frase motivacional. Enfim, você ter sempre estímulos visuais mesmos para estar sempre lembrando do seu objetivo. Então, por exemplo, eu tinha um papel de parede que era uma frase do Bernardinho, que esse papel de parede me acompanhou por uns 10 anos, que era toda vez que eu ligava o computador para estudar, aparecia isso e me estimulava, né? Que é uma frase clássica do Bernardinho, treinador de vôlei, que é a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. Então, toda vez que eu via aquela frase, cara, vamos lá, bola para frente, vamos embora. Então, você tem que buscar, às vezes, essas estratégias para você estar sempre motivado, né? Então, não acho ruim você sonhar, você ser uma pessoa sonhadora, que fica imaginando, que fica sonhando nisso. Eu acho que esse pessoal do coaching, inclusive, explora muito isso. Eu acho que eles até exploram demais isso, inclusive, como se essa fosse o único caminho. Mas é uma possibilidade, é um caminho legal, é uma forma de ativar essa motivação que, naturalmente, ela vai repercutir em um maior nível de atenção no seu trabalho. Né? E um outro ponto também, Bernardo, que aí vale a pena a gente trazer, é como melhorar a sua memória, né? Você já falou do sono, que realmente é fundamental, né? Existe uma etapa no sono, que é o sono REM, que é onde a gente pega as informações que a gente aprendeu naquele dia e a gente consolida essas informações. Mas existem outras estratégias, né? Eu queria que você falasse o que é que você utilizava para melhorar a sua memória. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro também é que para melhorar a memória não tem que ficar tomando remédio, né? Exatamente, eu acho que cara. Muita pessoa que vai prestar algum concurso, é comum a gente, inclusive, chega no nosso consultório, né? Entra um tema que a gente abordou no episódio passado, né? Às vezes a pessoa acha que neurocirurgião, neurologista, tudo, e às vezes chega, pensa, nossa, minha memória tá muito ruim. O que eu posso tomar, né? Uhum. Eu não tô com atenção, posso tomar Ritalina, né? Assim, é muito comum, né? Demais. Venvance, Ritalina, Concerta, medicamentos para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa na hora do concurso ali, ela quer tomar o remédio, né? Assim, virou, infelizmente, uma medicação, né? A droga da Smart drugs, né? Que eles falam. Pois é. Não é isso, não adianta, assim. Não é isso que vai fazer você passar, né? Uhum. Então, a memória, para mim, cara, ela serviu... Como que eu utilizei isso? Você rever assuntos. Eu acho que você, por exemplo, como você falou assim, de 12 meses, né? A gente tem 365 dias para fazer a prova. O que você leu ali no dia 1,
você vai lembrar algumas coisas no último dia. Mas se você não rever ao longo do caminho alguns conceitos, você vai perder, né? O conhecimento, tem parte do conhecimento que ele vai se perdendo ali. A memória, ela vai salvando algumas coisas e parte ela não vai lembrando. Então, você precisa desse cronograma também, até para você deixar parte do tempo para rever conceitos. Então, tem pessoas que gostam de estudar numa semana, chega no último dia da semana, ela revê algumas coisas, né? Tem pessoas que gostam no último dia do mês. Cada um tem sua estratégia, mas eu acho que rever é um ponto fundamental. Sempre está revendo, né? Sempre está revendo. Então, assim, eu não gostava de fazer resumos, mas eu convivia com pessoas que faziam resumos. E uma estratégia que eu gostava, eu sempre gostava de reler, eu grifava, né? Tem gente que não gosta de grifar, mas eu grifava e eu voltava aos pontos que eu tinha grifado, né? Aos pontos, às vezes coisas que eu não tinha entendido direito, às vezes eu deixava um ponto de exclamação, algum item, assim, alguma marcação para eu rever aquilo, buscar mais a fundo. Eu não entendi isso, eu vou precisar de um outro livro, uma outra referência. Eu fazia isso. Pessoas que gostam de fazer o resumo é uma forma de você ensinar também, né? Com certeza. Você faz um resumo, depois revê o seu resumo, tenta ensinar um colega. Eu acho que são estratégias para você estar trazendo a mesma informação ao seu cérebro. Tem um negócio legal, Bernardo, disso de repetição, né? A repetição, ela faz parte é uma das estratégias de memorização, né? Que, inclusive, é a melhor estratégia, né, de todas, é a que tem mais resultado. E tem uma coisa que eu acho legal, que eu gosto de comparar a repetição com as etapas da memória, né? A gente tem 4 etapas da memória. A primeira é a codificação, que é, por exemplo, quando eu te falo alguma coisa, que agora eu falo assim, Bernardo, a Carreb Kombucha é uma substância que é formada de um blend de chás rico em antioxidantes. Você está recebendo essa mensagem e você está codificando essa mensagem. Então, essa codificação ela pode ser através de uma fala, através de uma leitura, através de uma imagem que você vê. É a forma como você pega aquela imagem e leva lá para o seu cérebro. O segundo ponto é quando você armazena essa imagem, que é quando o hipocampo, que é a estrutura responsável por fazer essa codificação, ela pega essa informação e joga para uma área específica do seu cérebro, porque não existe no nosso cérebro um local certinho onde a gente vai pegar todas as informações e vão colocar. Isso não existe. Na realidade, o que a gente tem Não tem uma área específica da... exatamente. A gente tem uma área que é responsável por fazer essa distribuição, que é o hipocampo. É tanto que, por exemplo, paciente que tem Alzheimer, que tem atrofia do hipocampo, todas as informações já estão armazenadas, ele consegue lembrar, porque ele não perdeu aquilo, mas ele perde a capacidade de fazer essa distribuição e de reter essas informações. Então, a segunda etapa, que seria o armazenamento, ele perde essa capacidade. E a terceira etapa, então, codifica, armazena. A terceira etapa é quando você consolida. Por quê? Quando o cérebro ele pega essa informação, por exemplo, o hipocampo pegou a informação, codificou e jogou lá para o frontal, para a área das emoções, porque foi uma informação que me tocou de uma certa forma. Aquela informação, ela fica lábil, ela fica frágil ainda. E é aí onde a repetição, ela pega essa informação e realmente consolida ela no cérebro. Isso realmente é importante você gravar. Isso realmente é importante você gravar, exatamente. Porque o hipocampo, ele até faz isso, né? O hipocampo, ele faz isso de uma forma muito simples, né? Por exemplo, é difícil de você, talvez você tenha certa dificuldade de lembrar o que é que você lanchou ontem. Por quê? Porque isso não teve relevância nenhuma para você. Então, isso foi um papel do hipocampo. O hipocampo, ele nem jogou lá para a parte do armazenamento. Ele já descartou de cara. Ele pegou aquilo ali e já descartou. Mas existem informações como, por exemplo, o que é que você estudou ontem? Que aí o hipocampo pegou aquilo, armazenou, mas quando chegou na parte de consolidar, aí você precisava ter revisto. Que é aí que eu acho que é o papel importante dessas repetições. E eu considero que existem 4 etapas de repetição. A primeira repetição ela é imediata, que é o que você falou. Então, quando você pega e lê uma coisa, você lê um capítulo, cara, imediatamente pega aquele capítulo, volta para a primeira página dele, dá uma folheada e fala assim, ó, isso aqui eu aprendi, nesse parágrafo eu aprendi nisso, nesse parágrafo eu fiquei com dúvida nisso, nesse parágrafo eu entendi isso e isso. Essa é a primeira etapa da repetição. A segunda etapa da repetição é no dia seguinte, que é quando você testa o seu sono REM. Você vê se você foi capaz de pegar aquelas informações que o seu hipocampo achou que eram relevantes, jogou lá para o armazenamento e você testa se no outro dia realmente elas ficaram armazenadas.
Então, primeiro você testa a codificação, depois você testa o armazenamento no dia seguinte, e aí isso é uma coisa minha. E aí eu gosto de, no final de semana, se eu estou estudando para um concurso, por exemplo, eu testar o armazenamento. Eu pego e vejo tudo que eu aprendi naquela semana e dou uma revisada geral. Vou lá, testo, olho. Por quê? Porque aí eu pego aquela informação que ainda está lábil ali e sedimento ela. Então eu faço essas 3 etapas, sendo que eu falei que eram 4, porque a 4 etapa para explicar ela, eu tenho que falar da última etapa da memorização, que é a evocação. Então você codifica, armazena, consolida e você evoca. O que é evocar? É você, daqui a 1 ano, lembrar que a Carrep Kombucha é formada por um blend de chás que tem antioxidantes e bactérias. Então, para você fazer isso, você tem que ter tido uma consolidação muito boa. E para você ter essa consolidação muito boa, você tem que testar isso. Então, daqui a 1 ano eu te pergunto, Bernardo, o que é formado a Carrep Kombucha? Então, tô testando essa evocação. E aí que é legal você fazer isso na reta final. Então, como você falou, se você tem 1 ano para estudar para a prova, separa lá 8 meses para você fazer todo esse processo de estudar o conteúdo do cronograma, da sua planilha de estudos, e separa os últimos 4 meses para você ir testando sua evocação. Então, pega todo o conteúdo que você estudou em 8 meses, junta aquilo tudo em 4 meses e dá um pau para ver como é que tá a sua evocação. E vai testando. E aí é um momento interessante para você utilizar estratégias diferentes para evocar. Então, questões, assistir aulas, porque aí você vai... Escrever um texto sobre o assunto. Escrever um texto sobre, dar uma aula. Exatamente. Porque aí você vai realmente testando se aquelas informações estão armazenadas ou não. E se chega um momento que você fala assim, opa, isso aqui eu não consigo evocar. Aí você vai lá pro livro, vai lá para a parte que você leu e dessa maneira de novo estudando aquilo ali. Eu acho que essa parte que você falou de fazer exercício, rever provas, né? É uma estratégia também de você rever conceitos ali que já foram abordados, né? Nos concursos, tudo. Essa parte que eu acho que muitas vezes você fazer uma mentoria ou um curso ajuda bastante, porque a pessoa está ali anualmente, ela está naquela situação, vivenciando aquilo, ensinando as pessoas sobre isso, então ela tem acesso à prova. Então, se você vai fazer o vestibular, né, o cursinho ele tem acesso a todas as provas, as pessoas às vezes fazem a prova, né, para ter acesso às questões. Então, você trabalha essas questões, então até a prova que você vai fazer tem a maneira da prova. Sim. Ali, né? Ela tem um processo. Então, essa prova ela é uma prova mais discursiva, eu tenho que escrever ela, ela é de identificar muitas coisas em figuras, etc. Tem várias formas, né, de fazer uma prova. E nem sempre o aluno mais capacitado, ele passa. Uhum. Muito por conta disso também. Chega lá na hora da prova... se ele nunca viu como é que é a prova, vou fazer uma prova na USP, por exemplo. Eu nunca vi a prova da USP, não sei como é que é. Chega lá, mas eu sei o conhecimento, eu tenho conhecimento. Mas é diferente, né? Assim, o conhecimento testado ali muitas vezes na prova, ele é diferente do que você estudou. Então, eu acho que isso conta também, sabe? Exatamente. Assim, apesar de eu não ter feito nenhum cursinho, mas por isso que eu falo assim, se eu começasse hoje, eu acho que eu faria alguma coisa por conta disso. Mas apesar de você não ter feito nenhum cursinho, eu tenho certeza que você conhecia muito bem como que era o PSU. Todas as estratégias, né? Eu fiz prova, né? Então, acho que isso não é só estudar o livro ali, né? Então, acho que Você tem que conhecer o que você vai desafiar. Exatamente, o que você vai desafiar. E aí, sobre a memória, né? Além do que a gente falou, eu acho que eu gosto de resumir a memória também em um outro mnemônico, que é o PARE, né? Isso tanto que eu nunca esqueço essas coisas, porque o mnemônico fica muito armazenado na minha cabeça. E o PARE, a primeira coisa é você praticar, né? Então, sempre que possível, você pegar um conteúdo e realmente praticar ele, ensinar ele. Acho que a gente tem um privilégio na cirurgia, que é da gente realmente praticar aquilo. A gente aprende como é que faz uma técnica, vai lá no outro dia e opera. Isso é uma excelente vantagem. Mas não quer dizer que quem estuda apenas assuntos teóricos não pode praticar. Você pode ensinar, você pode buscar assistir um filme, você pode buscar algumas estratégias para você realmente ativar aquilo ali em você. Então, essa é o P, que é uma das formas de você memorizar. O A é de você criar analogias, que é isso aqui que eu estou fazendo, de fazer mnemônicos. Existem inúmeras formas de fazer analogias, inúmeras técnicas de você fazer analogias. Existem os mapas mentais, existe quem usa flashcard. E aí, assim, é um universo à parte que eu particularmente acho que você tem que fazer o que te agrada. Eu acho que você não tem que se apegar a nenhum deles, vai testando o que você achar que é melhor para você, você utiliza aquilo. Mnemônico para mim é muito bom, mas para outras pessoas pode não ser.
Dentro do mnemônico do PAR, o R é repetição, que a gente já falou, e o último ponto é emoções. Que, cara, de todos os pontos da memória, de todas as técnicas de memorização, né, do PAR, que isso é uma coisa minha, tá, pessoal? Isso não existe em lugar nenhum, não. Isso é uma forma minha de raciocinar como você memoriza. Então, as emoções, eu acho que é o item mais forte. Por quê? Porque o hipocampo ele é ligado com o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. E quando você tem um sistema límbico ativado para uma determinada informação, principalmente quando ele é muito ativado para uma determinada informação, você consegue pegar essa informação e consolidar ela com muita força no seu cérebro. Então, por exemplo, Bernardo, eu vou até fazer uma brincadeira contigo aqui, cara. Eu tenho certeza que você lembra, apesar de ter acontecido apenas uma vez na sua vida, eu tenho certeza que você lembra dos mínimos detalhes do seu primeiro beijo. Inclusive de coisas inimagináveis, como a textura, o perfume da menina, o ambiente onde você estava, os detalhes dos detalhes dos detalhes. Porque para qualquer pessoa, ou vou dizer assim, até para a maioria das pessoas, não falar qualquer pessoa, o primeiro beijo, ele ativa muito o sistema límbico. Então você tem essa capacidade de reter os mínimos detalhes daquilo ali. Por que isso é importante? Porque se você estuda com o seu humor comprometido... Você tá com dissabor ali, né? Exatamente. Você tá puto com alguma coisa, você tá indignado, tá estressado. Naturalmente, acontece o efeito contrário. O estresse, ele faz o efeito contrário. Né? Tanto que tem pessoas que têm o estresse pós-traumático, que aí já é um nível excessivo do contrário, ela esquece completamente do que aconteceu. Porque o sistema límbico bloqueia o hipocampo. E você esquece de tudo que aconteceu naquele momento. E é engraçado que, assim, tá tudo relacionado, né? Tudo que a gente tá falando aqui tá tudo interligado. Então, muitas pessoas chegam, às vezes, pra gente no consultório, problema de memória, porque tá estressado. Principal Mas causa. por que você tá estressado? Vou prestar vestibular. E aí a pessoa vira uma bola de neve, né? Assim, ela não consegue estudar porque tá estressada, aí... né, assim, tá estressado porque não consegue estudar, e aí uma coisa vai levando a outra, vai piorando a situação, e muito você vai vendo, assim, a rotina, não tá fazendo atividade, Exatamente. Não tá tendo prazeres. Não tá produzindo dopamina, né, de forma natural. Entendeu? Então, a gente tem que tentar tornar o estudo algo prazeroso. Exatamente. De alguma forma, né? Assim, é difícil eu falar assim, olha, isso aqui é prazeroso para estudar, mas você estudar num ambiente desagradável, não tem como ser prazeroso. Exatamente. Agora, se você está numa cadeira confortável, numa mesa boa, né, na altura adequada, você não está sentindo dor no pescoço porque você está olhando muito para baixo, tudo isso ele conta. Uhum. Né? Então, tentar achar o prazer na situação, né? Você fazer prova é uma coisa boa, assim, às vezes, porque quando você vai adquirindo conhecimento e você vai bem, prova assim, né? Você fazer exercícios, né? Simulados, aí você vai bem, pô, isso é um feedback positivo. Sim, e ele te estimula mais. Te anima, né? Te anima. Isso é até interessante de você criar vínculos positivos com isso, né? Se você não está preparado para fazer um simulado, se aquilo vai te fazer mal, vai te deixar mais desanimado, evita, vai fazendo... Não é fazer por fazer, né? Exatamente. Então, assim, tem que entender a situação. Por isso que eu falo assim, as pessoas, às vezes, elas têm que ser honestas com elas mesmas e se conhecer. Não, né? Se engane em momento nenhum, não, pode seguir, eu vou seguir porque todo mundo vai fazer, então eu vou fazer isso. Não é bem assim, né? Eu acho que não existe uma receita de bolo para você estudar. Uhum. Eu acho que existem alguns pontos que a gente abordou aqui, né, Alan, que são pontos cruciais, assim, para você ter uma boa rotina de estudo. Uhum. Mas agora a técnica específica, cada um vai ter a sua, porque tem... Pô, eu vi um mentor lá que ele utiliza essa técnica e todo mundo que faz com ele passa. Tá, mas você já entendeu como é que é a técnica? Você já raciocinou se essa técnica para você ela vai servir para você? Porque se ele dita uma rotina que não vai atender ao seu perfil, não adianta, cara. Não adianta. Você vai gastar dinheiro à toa. Com certeza. Vai se frustrar, na verdade. Com certeza, né? Com certeza. Então, eu acho que alguns pontos que a gente abordou aqui, né, Alan? Uhum. Eles são, acho que o ponto básico ali, né, de técnicas de estudo. Tem mais a fundo, né? Assim, quem quiser ir mais a fundo disso, tem várias referências para isso, tem várias pessoas que trabalham especificamente com isso, né? A gente pode até trazer alguém aqui um dia para abordar essa parte, né? Mas foi legal, deu para aprender muita coisa aí. Bacana, eu, por exemplo, demais. aprendi algumas coisas aí com você sobre Bacana isso. demais. Bacana, Bernardo. Foi bem legal aí.
Tem um ponto para finalizar também que você falou que eu acho muito legal, que é realmente muito comum jovens procurarem a gente falando que a memória é tão ruim. E a principal causa de déficit de memória em jovem é, na realidade, problema na atenção, mas não por conta de déficit de atenção. É porque essas pessoas ou estão depressivas ou estão ansiosas. E geralmente são ansiosas. Porque quando você está ansiosa, sua mente está fora do presente e focada no futuro, nos problemas que ainda não aconteceram ou que vão acontecer. A mesma coisa que é o depressivo, que a mente dele está fora do presente e está focada no passado. Então, quando você tira seu foco do momento presente, naturalmente sua atenção reduz. Se sua retenção reduz, você não consegue armazenar as informações e você prejudica a sua memória. Então, o problema está lá do outro lado e o topo do iceberg lá é a falta de memória, né? Eu até brinco com os pacientes que eu falo. Se eu falar para você que eu deixei essa caneta aqui e falar assim, Bernardo, tô deixando essa garrafa aqui. E aí daqui a 1 hora eu pergunto, Bernardo, cadê a garrafa que eu te dei? E você não lembra? O problema não está na sua memória, o problema está na sua atenção, porque você não prestou atenção que eu tinha deixado essa garrafa aqui. Então, a maioria dos jovens que se queixam disso, na realidade, existe um problema estrutural, que é a ansiedade ou depressão. Não precisa ser níveis patológicos disso, não precisa ser um transtorno de ansiedade generalizado, uma depressão que precisa de medicamento, mas às vezes isso que você falou, a falta de uma rotina de atividade física, de coisas que vão produzir naturalmente substâncias que vão reduzir esses níveis de ansiedade ou esses níveis de depressão e vão conseguir melhorar lá no final a sua memória, né? Então, acho isso primordial. E concordo 100% contigo, Bernardo, não tem técnica perfeita, não tem técnica excelente. Existe, na realidade, uma filosofia que vai muito disso, tudo que a gente falou, né? Que é de você ter boas estratégias de memorização, independente de quais você utilize, mas desde que você respeite isso, né? Respeite a questão de você realmente praticar o que você estuda, de você repetir o que você está estudando, de você ativar bons sentimentos. Existe também a questão da atenção, que a gente falou, que é fundamental hoje, sem dúvidas. Esse é um dos principais vilões do nosso estudo. Né? E o primeiro ponto que a gente citou, que realmente é você ter uma rotina de alta performance, né? Então, você tem que realmente ter um sono adequado, tem que praticar atividades físicas, você tem que ter uma dieta boa. E, para finalizar, eu acho que você tem que elaborar sempre o que você está fazendo ali, né? Eu falo que a rotina de alta performance, eu faço também o mnemônico, que é o ABCDE, né? Que é acordar cedo, B de body, de praticar atividades físicas, C de cérebro, que é de você ativar a saúde do seu cérebro, né? Ter momentos de prazer, fazer uma meditação, D de dieta, e o E, que é de você elaborar um plano. Eu acho que é fundamental, não só para quem está estudando, mas para qualquer pessoa, antes de dormir, saber o que ela vai fazer no dia seguinte. Então, eu tenho esse hábito até hoje, eu pego o bloco de notas do iPhone, vou lá e coloco o que é que eu tenho que fazer no dia seguinte. Por quê? Porque eu amanheço o dia com uma lista de objetivos a serem cumpridos, que aquilo faz com que eu, por exemplo, às vezes eu tenho que fazer um short do nosso HealerCast aqui, cara. E aí, se eu tenho 15 minutinhos livre ali, eu paro e vou fazer isso. Enquanto que se eu não tivesse essa lista, esse cronograma de atividades, aqueles 15 minutinhos eu ia procrastinar, eu ia ficar vendo besteira, eu ia fazer qualquer outra coisa. Então, quando você estabelece um plano diário, ter realmente uma agenda do que você vai fazer no seu dia, você aumenta muito a sua performance. Produtividade também. Exatamente. Então, essa é a minha mensagem final, né? Utilize boas estratégias de memorização, ative sua atenção e crie uma rotina de alta performance. Vou aproveitar para fazer uma propaganda também. Quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre essa estratégia de memória, atenção e rotina, que eu chamo de estratégia MAR, tem o meu e-book disponível no Amazon, né? Invista no seu cérebro. E é essa mensagem que eu tenho para deixar aqui. Eu queria agradecer. Foi muito legal o nosso papo aqui hoje, Bernardo. Foi legal, bacana, né? Demais. Um podcast que a gente está com essa pegada mais rápida, mais dinâmica, né? Hoje sem convidados, mas que foi muito proveitoso. E eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam, né? Tenho até que agradecer quem está assistindo esse episódio, quem nos acompanhou pelo YouTube, pelas plataformas de streaming de áudio, de realmente agradecer por vocês terem acompanhado e pedir para que vocês compartilhem com quem precisa ouvir esse episódio, para quem está com dificuldade de estudar, para quem acha que existe uma fórmula milagrosa, que não existe. Na realidade, existe essa filosofia que você tem que respeitar ela, porque não tem como ser diferente disso, mas a técnica é você quem vai escolher, é você que vai ver o que se enquadra melhor para você, né? É isso aí, vocês nos encontram no @healer.cast, né? No Instagram, nós estamos no YouTube também e em todas as plataformas de streaming de áudio, né? Eu estou no Instagram como
dr.bernardo.aramuni. O Alan tá como arroba dr.alanfrança, né? E é isso aí. Bebam Carrep Kombucha. E até a próxima. E até a próxima.